Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, um comentário a respeito da Palavra de Deus. Texto bastante conhecido que está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu vou ler do versículo 23 em diante, o episódio em que Paulo e Silas foram presos em Filipos, né? E eles tinham expulso um demônio de uma mocinha, pregado o evangelho, e o evangelho de Jesus sempre causa problema aos ímpios, aos pecadores, né? Que querem viver dissolutamente, querem viver de qualquer maneira, querem viver contrário à palavra de Deus. Então o evangelho incomoda, sim. E é bom que nós tenhamos toda a autoridade, toda a convicção para pregarmos o evangelho puro, anunciarmos o evangelho como ele é, anunciarmos as verdades bíblicas, né? E isso incomoda muita gente, isso vai contrário ao pensamento, atitude, comportamento do mundo, mas nós temos que pregar o que Jesus nos ensinou. E Paulo e Silas estavam evangelizando naquela localidade e eles acabaram expulsando um espírito de adivinhação de uma moça, o que revoltou a população, porque as pessoas gostam das coisas erradas. Infelizmente, as coisas de Deus perturbam os pecadores, né? E aqui diz o seguinte, que a multidão se levantou unida contra eles, contra Paulo e Silas, e os magistrados, as autoridades locais, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara, chicoteá-los, né? E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco, né? Colocaram eles no subsolo, após apanharem, após rasgarem as suas roupas, após terem chicoteado Paulo e Silas, prenderam eles e o carcereiro foi orientado a cuidar deles com muito zelo, com muito cuidado, e recebendo tal ordem, o carcereiro colocou eles no cárcere interior, né? Lá no subsolo, lugar ruim mesmo, e ainda prendeu os pés deles no tronco. Você já imaginou que situação humilhante, que situação difícil, sem poder ter como fazer suas necessidades físicas, machucados, rasgados, ofendidos, né? E ali eles ficaram naquele lugar, Paulo e Silas. E olha só o que diz aqui no versículo 25 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo as portas abertas na prisão, tirou a espada e queria matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Porém, Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E o carcereiro, pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Essa passagem é muito conhecida, muito comentada, muito pregada, muito anunciada. Mas se nós pararmos para meditarmos um pouquinho sobre a situação, Paulo e Silas foram presos, né, detidos pelas autoridades locais porque tinham feito uma obra de Deus, e foram presos, prenderam eles, chicotearam eles na cidade, rasgaram as suas roupas, depois levaram para a prisão e recomendaram ao carcereiro, né, que os guardasse com bastante segurança, porque eles eram perigosos, né? O Evangelho realmente é um perigo para os que estão perecendo. E
eles foram colocados no cárcere interior, no subsolo ali, amarrados no tronco, né? Uma situação terrível. Mas Paulo e Silas tinham as suas almas libertas por Jesus Cristo, né? E por volta de meia-noite, naquela escuridão, naquele cárcere, enquanto o carcereiro dormia, né, descansava um pouco no seu trabalho, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, né? Oravam ao Senhor, cantando, louvando a Deus, e aquele clamor e aquela oração e aquele louvor chegou diante do trono da graça. E o Senhor moveu a sua mão e fez com que um terremoto chacoalhasse aquele presídio, aquele cárcere, e as portas todas se abriram, as cadeias se abriram, soltaram, caíram por terra, através da manifestação do poder de Deus, né? E aquele turbilhão, aquele terremoto que deu, que sacolejou aquela cadeia inteira, fez com que o carcereiro acordasse do seu sono, e ele, quando olhou o corredor, viu as portas todas abertas dos cárceres, né? E ele presumiu que os presos tinham fugido. E ele, tendo a responsabilidade não só de Paulo e Silas, mas dos demais presos, ele disse: como é que eu vou prestar contas com esses cárceres todos abertos, né? Tirou a sua espada e ia suicidar-se. Mas Paulo, percebendo o que ele ia fazer, lá saiu da cela e gritou: não, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, estamos todos aqui. E ele, não acreditando, o carcereiro não acreditando que eles não haviam fugido, foi olhando uma por uma das celas e viu que nenhum deles havia fugido, né? E ele se aproximou de Paulo e Silas, que estavam de pé, agora já não mais presos com os grilhões, mais soltos, né? Ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas. Paulo e Silas não pregou o evangelho, não tinha falado nada, só tinha louvado ao Senhor e adorado a Deus, e houve a manifestação do Senhor, porque Deus acompanha todos os acontecimentos do seu povo. Tudo que nós estamos fazendo, orando, buscando diante de Deus, o Senhor ouve e acompanha. O Senhor acompanha a sua igreja, o Senhor cuida do seu povo, né? E ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas, o carcereiro, né? Diante daquele testemunho tão grande, tão fervoroso, ele disse: senhores, que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? Né? Qual é a realidade, qual é a verdade que vocês estão pregando? Eu preciso conhecer, eu estou abismado de ver o que aconteceu. E Paulo, dirigindo-se a ele, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa, toda a tua família. Essa é a grande mensagem, essa é a palavra que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. Entrega o teu coração a Jesus Cristo e será salvo. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e Ele transformará a sua vida, te dará garantia de vitória. Temos dois aprendizados, não só que Jesus Cristo é o Salvador, como nós temos que aprender que Jesus salva. Jesus salva. Precisamos aprender a confiar no Senhor. E o testemunho, Paulo não pregou o evangelho para eles, Paulo deu um testemunho da sua fé, da sua comunhão com Deus e da obra do Espírito Santo na sua vida. Por isso nós vamos orar agora por você. Não sei como você está passando, não sei como foi as últimas horas da sua vida, não sei se você está passando por lutas, por problemas, por dificuldades, se você está com saúde ou enfermo, mas não importa, seja a situação que for, nós vamos clamar ao Deus de Israel, ao Deus vivo nesse instante, por Cristo Jesus, pedir a bênção sobre ele, dele sobre sua vida e a vida da sua querida família. Amém? Por isso eu te convido a fechar os olhos, se for possível. Me acompanhe nessa oração, porque eu vou clamar a Deus por sua vida, pelo seu lar, pela vida da sua família, pela sua necessidade nesse instante. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus,
Eu oro a Ti agora em nome de Jesus Cristo por cada vida que está me acompanhando nesta oração. Aonde quer que estejam, Senhor, sejam amigos, conhecidos, familiares, irmãos na fé, estende as Tuas mãos de misericórdia, Senhor, e alcança com o poder do Teu Espírito, levando a Tua bênção. Se alguém estiver enfermo, Senhor, cura a enfermidade, restaura a saúde do doente, Senhor. Dá a restauração da saúde para essa pessoa que necessita. Soluciona o problema daquele que está passando por luta, que está com problema a ser resolvido, uma causa na justiça. Ó Deus bendito, abençoe este lar, essa família, essa esposa, esse marido, esse filho, essa filha. Ó Deus, esse ancião, essa anciã, abençoa pelo poder do Teu Espírito, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, mas abençoa, dando a Tua graça e a Tua misericórdia, porque eu oro em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a Tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Creia, Jesus tem poder, Ele é vivo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa, toda a tua família, porque a bênção de Deus se estende sobre todos que abrem o seu coração para recebê-lo, receber o seu amor através de Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos permitindo Deus, até a próxima.